capítulo de número 15, verso de número 1 em diante, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obede, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, ao despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até ao maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Só até aí, meus irmãos e minhas irmãs. Feche seus olhos, mais uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Precisamos do Senhor. Nós somos homens e mulheres que estamos respirando porque o Senhor tem nos dado a capacidade de respirar. O Senhor tem nos dado a capacidade para trabalharmos, para colhermos o fruto do trabalho das nossas mãos. E espiritualmente, Senhor, nós não podemos fazer nada se o Teu Espírito não estiver presente em nossas vidas. Não há edificação espiritual se o Senhor, meu Deus, não usar aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que pregam, aqueles que ensinam. Não há edificação, Senhor, se o Senhor não iluminar o coração, a mente de cada irmão, de cada irmã. Toma primazia em nossas vidas esta noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar a nós aquilo que Tu queres. Não o que queiramos ouvir, não o que queiramos ter, ó Deus, mas aquilo que o Senhor tem para nos entregar esta noite. E que nós possamos ouvir a Tua voz e possamos também glorificar o Teu nome e conversar contigo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tome as nossas vidas, os nossos projetos, as nossas vontades e faça com que eles, ó Deus, seja direcionada ao Teu trono, à Tua graça, e que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, e amém. Meus irmãos, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, as muitas vezes, né? 40 anos não é 40 dias, né? É muito tempo. E eu louvo a Deus porque nesses poucos anos que eu estou aqui em Anápolis, 20 anos, né? É uma das igrejas que eu mais amo, essa aqui,
né? Depois que o pastor Adilson veio para cá, direto eu estou aqui, né? 10 anos o senhor está aqui, né? Direto eu estou aqui, né? O pastor Adilson é um amigo particular da gente, né? Assim, ele fala que nós somos confidentes um do outro, né? Assim, quando um está aperreado, como diz lá no Nordeste, aperreado, a gente conversa um com o outro, né? E aí, Deus vai dando vitória para a gente, não é mesmo? Tem alguns amigos aqui, eu quero aqui mencionar o pastor Adilson, e eu estou mencionando os demais pastores, amigos meus, né? E colegas de ministério que estão aqui, tá bom? Estou vendo alguns aí, eu falando em nome do pastor Adilson, estou falando em nome de todos vocês, e que vocês são meus amigos mesmo. Amém, glória a Deus, né? E eu quero esta noite falar um pouquinho com vocês sobre uma atitude que dá certo, nesse texto que nós lemos. Judá é a nação ou a tribo que está em evidência nesse capítulo. Para isso aqui acontecer, vocês se lembram que Israel tinha 12 tribos e que 10 delas haviam se perdido na Assíria. Em 722, quando foi para o cativeiro, se perdeu. Ficaram 2 tribos, e uma dessas tribos, a de Judá, foi a cabeça. Por que ela foi a cabeça? Vocês se lembram que Deus tomou um homem de Judá chamado Davi e fez uma promessa com Davi, que nunca faltaria descendente de Davi no trono do seu reinado, ou seja, do reinado de Deus. Quando o povo vai para o cativeiro, inclusive Judá, pensa-se que perdeu a história espiritual de Israel, perdeu-se a genealogia, perdeu-se a história civil, a história espiritual, a história da monarquia, mas não. Deus levantou um homem chamado Esdras, depois do cativeiro, quando eles retornaram, e ele escreve 1ª e 2ª Crônicas. Tanto é que os 9 primeiros capítulos de 1ª Crônica são 9 capítulos de genealogia. Meu Deus, quando a gente vai ler aquilo lá, tem vontade de pular, né? Para que tem isso aqui? A gente fica preguiçoso para ler, mas tem a validade. Por quê? Porque o judeu só pode comprovar que ele é judeu se tiver genealogia. Então tem a sua importância lá. Tirando isso, vamos para a 2ª Crônica. O reino de Judá é o reino, na realidade, que quando Esdras escreve, para mostrar que Deus, quando Ele faz uma promessa, quando Ele institui uma aliança com alguém, ou com o povo, custe o que custar, essa aliança permanecerá. É isso que nós vemos aqui, nesse capítulo. Se você ler o capítulo 14, tem muita coisa boa, no capítulo 16 também, mas o capítulo 15 vai nos ensinar algumas coisas. E nada melhor, irmãos, do que a gente pensar que a igreja de Vila Góes está completando 40 anos de aniversário, vamos assim dizer, e Asa aqui, que é o rei que está aqui em voga no capítulo 15, ele reinou 41 anos. Então, ninguém reina 41 anos simplesmente porque reinou. 41 anos numa situação daquela que ele estava vivendo, é porque existia alguma coisa especial na vida deste homem. Ele teve algumas atitudes que marcaram história, que fizeram com que Deus fizesse com que o reinado dele viesse perdurar esse tempo todo, 41 anos. Não são 41 dias ou 41 meses, 41 anos é muita coisa. Então nós precisamos olhar e ver o que tem na vida desse homem, o que ele fez, que pode servir para nós, e que nós possamos, na nossa vida cristã, no nosso ministério e na nossa história de igreja local, fazer para que nós também permaneçamos firmes com Deus e Deus aprovando o nosso trabalho. Lá em Romanos 15, verso 4, está escrito assim: o que tudo foi escrito, ou aquilo que foi escrito dantes, foi escrito para nosso ensino. Então alguém pode perguntar, por que você vai pregar no Velho Testamento? Porque Paulo fala em Romanos 15, 4,
que o que dantes fora escrito, foi escrito para nosso ensino. Então, há alguma coisa aqui para que nós possamos aprender. O que é que nós vamos aprender com isso tudo aqui? Preste atenção no texto. Primeiro eu quero discorrer o texto com vocês, tá bom? Discorrer o texto. Se você quiser ficar com essa Bíblia aberta, fique aí e vamos ler dizendo o seguinte: olha para você que existe nesse governo de Asa um profeta chamado Azarias. E Azarias chega para esse rei chamado Asa, que é da tribo de Judá, e vai trazer uma mensagem para o rei e para o povo. Verso de número 2 em diante, ele diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se vós o buscardes, ele se deixará ser achado. Se vós o deixardes, ele também deixará a vós. Observa que existe condicionais, conjunção de uma condição terrível para qualquer pessoa que queira se dar bem no ministério ou na vida cristã. As pessoas pensam assim: não, Deus me escolhe, Ele que faz tudo. Tá, Ele escolhe mesmo. Mas tem a nossa parte. Eu vou deixar esse lado de Deus atuar em nossa vida por enquanto e vou mexer conosco, como crentes. Vamos pensar um pouquinho em nós e perceber que o profeta está dizendo aqui que existe uma atitude de Deus para conosco, mediante nós termos uma atitude para com Ele. Se eu tiver uma atitude santa para com Ele, porque Ele é santo, Ele vai ter uma atitude santa para comigo. Se eu tiver uma atitude fiel para com Ele, porque Ele é fiel, Ele terá uma atitude fiel para comigo. Se eu tiver uma atitude de luta, de labuta, de trabalho, de esforço para com Ele, Ele, porque tem força e se esforça, vai ter uma atitude de esforço para comigo. O reino de Deus é assim. O reino de Deus não é, meu irmão, aquele negócio seguinte: pega tudo de graça e você não tem responsabilidade alguma. O que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele fez e está autenticado. O resto agora é conosco. Por que conosco? Porque nós temos o modelo, Jesus. Nós temos o manual, a Bíblia. Nós temos a força, o Espírito Santo. E nós temos a boca, nós temos os joelhos, nós temos os olhos, nós temos os ouvidos, nós temos o coração, nós temos o corpo, alma e espírito para dedicarmos a isso, e não tem desculpa. Por que alguém dá certo e alguém não dá certo na vida cristã e no ministério? Sabe por quê? Porque é preguiçoso, porque não luta, porque não tem na realidade a incumbência, eu tenho a atitude de buscar até eu alcançar. Eu vou lutar. Quantas pessoas a gente atende? E aí eu vou dizer que eu mexo com isso mesmo, né? Atendendo pessoas que estão sendo formadas para ser obreiro e também muitos líderes. E a conversa deles é assim: rapaz, eu não consigo romper com determinadas coisas. E eu fico pensando: será que o problema está na igreja ou o problema está nele? Eu só sei de uma coisa: o problema não está em Deus. E aí eu me lembro daquela colocação fantástica daquele pastor, já velhinho, né, que era batista, e chegou na igreja dele no domingo de manhã e falou assim: ó irmãos, nosso projeto para construir o centro educacional da igreja, Deus já nos deu o dinheiro. Aí todo mundo, glória a Deus, bateram palma e tal. Ele falou assim: só que tem um problema. Qual é o problema? O dinheiro está no bolso de vocês. É um problema sério. Então nós temos algumas reservas que nós não queremos dedicá-las a Deus. Deus fala assim: ó, tem um grande projeto em Vila Góis, beleza, eu vou cumprir. E vai cumprir, viu, pastor Deus? Vai aquilo, vai cumprir, vai cumprir. Agora tem uma coisa, tem muita gente que está segurando, né? Está segurando. Eu sempre falo o seguinte, gente, tá? No nosso meio tem 3 igrejas. Tem uma igreja assembleiana, pentecostal, adormecida, só esperando o pontapé. Existe uma igreja neopentecostal, que surgiu aí dos tempos para cá, está aí também no nosso meio. E existe uma outra igreja, uma igreja tradicional, uma igreja que
Não crê no batismo com o Espírito Santo, na evidência inicial falar em línguas, não crê na atualidade do Espírito Santo, ou seja, a manifestação dos dons espirituais. Eles gostam daquele negócio bem metódico, assim, bem centrado. O pastor tem que pregar com o microfone aqui e dizer assim: pois é, meu filho, assim. Aquele negócio assim que se alguém dá um glória a Deus, ele para. Vamos continuar, irmãos? Dá um glória a Deus, ele parar para continuar, né? Mas eu quero dizer para vocês que existe um negócio diferente na Assembleia de Deus. Não sei se você é de outra igreja, mas eu vou falar da minha igreja, né? Existe um negócio diferente na Assembleia de Deus. Por exemplo, existe algo diferente porque é a maior igreja do país. Pronto. Glória a Deus. Então tem que ser diferente. Cadê os assembleanos? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico pensando assim, esses assembleianos, irmão, que estão guardando aí só o lugar, esperam só o reteté de Jeová, na hora do fogo, e assim, aí eles vão se manifestar, agora é minha vez, né? Sai de banda que lá vai eu, né? Então, eu quero dizer para vocês, eu tenho uma boa notícia para vocês. O Senhor tem me confirmado uns negócios aí. A Assembleia de Deus foi plantada, o pentecostalismo dentro da Assembleia de Deus foi plantado, não foi por homem não, foi por Deus, pelo Espírito Santo, viu? E aí vem a grande notícia do que Deus tem me confirmado. Está vindo aí um momento novo para a Assembleia de Deus de Anápolis. Entenda, gente, ó, está vindo aí um momento novo para a Assembleia de Deus de Anápolis, viu? Aleluia, né? Então, está percebendo? Sabe o que Deus tem confirmado para mim? Que Ele vai começar a pegar gente, Ele vai começar a levantar pessoas. Aqueles que estão com a rédea na mão e não querem soltar, Deus vai começar a levantar gente ao lado, entendeu? Deus vai começar a levantar gente na casa, seja o filho, seja a filha, seja o esposo, a esposa, o marido, não sei. Ele vai começar a levantar, e se for necessário ele levantar a criança, aleluia, é bem-vindo e glória a Deus. Não é mesmo? Amém, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. E aí o que acontece? Esse negócio de eu estarei com vocês enquanto vocês estarão comigo, a gente tem que entender isso, né? E ele continua, o profeta está dizendo lá: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei. Olha que desgraça na vida de um povo, sem Deus, sem líderes para ensinar e sem lei, ou seja, o conteúdo, o manual para mim saber o que eu faço. Quer dizer, um povo assim se perde. Então, pensa, não abandone Deus, pense, creia nos seus profetas, creia nos seus líderes dados por Deus, e creia nessa palavrinha abençoada que você tem, carrega todos os dias e lê todos os dias na sua casa, talvez pelo menos uma vez, mas lê essa palavrinha abençoada. Então, ó, Israel esteve por muito tempo sem Deus, sem sacerdotes e sem lei. E aí ele continua: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. Eu acho interessante isso aqui, lindo isso aqui. Por que eu acho lindo? Sabe por quê, gente? Você pode pecar, você pode ser um desgraçado na vida, você pode blasfemar de Deus, você pode abandonar Ele, ficar 10 anos fora, você pode fazer o que você quiser. No dia que você virar-se de novo para Ele e falar assim: vem meu filho, vem. Tem que ser bom, né? Negócio legal demais, né? Agora tem uns que é assim meio esquisito, eles não viram porque quer. E aí eu me lembro aqui de um caso de um nobre irmão, que Deus falava para ele assim: meu filho, conserta. E aí ele consertava um mês, Deus usava ele, porque Deus tinha um projeto da vida dele, aleluia. No segundo mês ele de novo. E aí Deus falou para ele assim: eu vou ter um encontro contigo, camarada, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E aí, passado alguns meses, ele estava andando em determinado lugar e uma carreta passou por cima dele, uma Scania. E aí a história, isso é testemunho verídico, viu, irmãos? E ele estava debaixo das ferragens e o Senhor falou para ele: e agora, você vai consertar? Ele falou assim: se o Senhor me tirar daqui, eu serei o melhor crente do mundo.
E Deus não tirou mesmo? Deus tirou ele de lá, sarou ele. Hoje é um pregador aí no Brasil, deixa para lá, né? É só para a gente entender que na hora que a gente não quer, Deus dá um jeitinho. Eu espero que Deus não marque com você um encontro na esquina com uma carreta e um Fusca, viu? Que aí o negócio vai ficar muito feio, misericórdia. Eu preciso encontrar com ele lá no meu quarto, nos meus aposentos, tranquilo, falando com ele a sós, né? De joelho no chão, boca no pó. É muito melhor do que encontrar com ele, não é mesmo? No meio de umas ferragens, misericórdia. Vamos lá, vamos continuar, porque o negócio aqui vai ficar quente para nós agora. Vamos lá. E diz assim, então, e naqueles, verso 5, e naquele tempo não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra, porque era gente contra gente, cidade contra cidade, eles se despedaçavam, porque o Senhor permitia isso. Verso de número 7, há uma luz no fim do túnel, mas esforçai-vos, está vendo? Ó? Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deixa eu pensar um negócio aqui. Peraí, pastor, será que quando eu levanto de madrugada, eu tenho 3 anos levantando de madrugada, 3 da manhã, agora até 5, isso vale alguma coisa? Ele está dizendo aqui, ó, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tem uma recompensa. As quintas-feiras, lá no meio do mato, que eu fui 2 anos para lá, né, valeu a pena prestar disso. 2 anos, né? Naquele matão lá, só a gente naquele matão, ouvindo passarinho cantar, jejum e oração o dia todo, e falar, eu geralmente colocava uma pedra lá, irmão, assim, ficava lá olhando para a pedra e falando, né? Pedra não fala, é bom que a gente pode desabafar à vontade, né? Pastor Nil chegava lá, ele estava passando uma crise, e ele chegava lá e não ajoelhava não, só a poeira suja, ele deitava no chão, irmãos, botava a mão assim, e na hora que nós chegávamos lá, era 1 hora de oração ininterrupta, já de entrada, para assim, para a gente limpar o caminho. E aí ele dobrava o joelho, ficava 1 hora deitado no chão chorando. Pensa como é que ele levantava depois, né? Mas Deus deu vitória, tem recompensa, não é mesmo? Eu me lembro daquilo, eu me lembro. E Deus é bom, Deus é bom, Deus recompensa. Diga aí para o seu irmão, para a sua irmã, Deus recompensa seu esforço. Deus recompensa seu esforço. Deus recompensa. Vamos lá. O meu amigo Tiago Bandeira fala assim, é forte Brasil. Acho que ele copiou isso de algum lugar, né, Tiago? Forte Brasil, esse negócio. Forte Brasil. Vamos lá. Então observa, meus irmãos, que existe uma mensagem aqui. Tudo que antes foi escrito para nosso ensino. Isso aqui é ensino para nós. Ou seja, se eu estiver com ele, ele vai estar comigo. Se eu não estiver com ele, ele também não vai estar comigo. Eu tenho que compreender isso. Mas pastor João, isso é coisa para menino, isso é coisa para... Não tem problema, a Bíblia é para ser lida, relida, lida e relida. Não tem problema. Se não serve para você, mas pelo menos para 2 aqui vai servir, em nome de Jesus. A gente tem que entender isso. É por isso que eu gosto do capítulo de número 14 de João. Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando o quê? Crede em Deus, crede também em mim. Jesus precisou falar para ele, por isso assim, crê em mim, crê o que eu estou falando, o que eu estou falando é verdade. Mas não é possível, Leonardo, acredita em mim, rapaz, você não está andando comigo, você não já viu os milagres? Crê em mim, ué, deixa comigo, o negócio da vez é comigo. Jesus está falando assim, Jesus está dizendo, creia em mim, creia, o que eu falei é verdade. Por exemplo, o que ele falou? Aquele que esteja morto, se crê em mim, viverá. Eu acredito. Você acredita? Ele falou assim, ó, lá em João 14, há muitas moradas lá em cima, e uma é para você. Eu acredito. Você acredita? Amém? Então, eu acredito. Ele falou, se ele falasse assim para mim, ó, falou assim, João Batista, você é um pecador, eu acredito. João Batista, você é uma árvore sem fruto, acredito. Mas se ele falar assim, você é meu irmão, acredito.
Se ele falasse para mim, ó, eu sou o herdeiro de tudo, mas eu vou fazer você meu co-herdeiro. Eu acredito. Você acredita também? Eu acredito aí. Eu tenho que acreditar. Ele falou, creia em Deus, creia também em mim. Acredita em mim. Levante a mão aqui, quantas pessoas têm promessa dele? Deixa eu ver, levante a mão. Levante. Aí, ó, eu também. A promessa, tá vendo? Ele que fez a promessa, não foi? Então espera aí, ó. 1 Coríntios 1:20 diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim um amém. Em quem? Em Jesus. Quem foi que fez então a promessa para você? A promessa está em quem? Jesus. Percebe isso? Como isso falou forte comigo de 2 dias para cá. Eu orando e pedi, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para aquele povo? Eu não tenho nada para dar para aquele povo. Está vendo? Como que o Espírito Santo falou tão forte isso em mim? Vai lá, fala essas coisinhas lá mesmo. Fala que eles têm que acreditar em Jesus. Acredita nele, tem gente que não acredita que Jesus faz. Percebe isso, gente? Eu acredito no Senhor. Aí vamos lá. O Jovão aqui, com quase 20 anos. Meu Senhor me levou lá para o Pará. Irmãos, que sofrimento de arrebentar. Estou lá na casa de um pessoal. O Senhor me mostrou o demônio lá dentro da casa. O demônio usando o esposo para mandar o burrai na esposa. Bater mesmo. Todo dia, 3h25 da manhã, eu estava de joelho orando, né? No outro cômodo eu escutava as pancadas, os murros, os pontapés, os gritos. Chega e jogava na parede, puf, lá. E eu cá comigo, né? Fiquei, ixi, o negócio aqui tá feio, né? Todo dia, 3h15, orando. Aí um dia eu falei assim, rapaz, eu vou embora desse negócio aqui. Eu vou embora, ficar aqui pra quê? Uma luta dessa, nessa casa inclusive até me vigiar para mim não comer. Eles vigiavam, era uma coisa terrível. Nesse lugar eu tive que dormir um dia debaixo do carro, na garagem. Ai que coisa. Vou embora daqui. Não vou ficar aqui. Planejei, vim para casa, oração de tarde, gente, tinha oração lá todo dia, na casa, né? Vamos orar, dobramos o joelho, uma irmãzinha, meu servo, eu te digo, se tu pisares o pé fora dessa cidade, eu te mostro que sou Deus. Acredito. Aguentei mais um mês. Segundo mês, não dou conta não. Agora vou embora mesmo. Vou embora. E aí planejei direitinho e tal. Oração de tarde. Deus tomou uma velhinha e falou assim: meu filho, se tu pisares o pé fora dessa cidade, eu te peso a mão. Pronto. Misericórdia. Aguentei mais um mês. Quando foi no mês de abril de 88, 1988, tem gente que nem tinha nascido ainda, né? E eu já estava apanhando de Jesus. Maravilha. E aí estava lá. Pai Dilson tinha muito cabelo, grandão aqui, ó. Era um cabelaço. E Deus gosta de mexer no ponto de equilíbrio da pessoa, né? Era vaidoso. Tá bom, vou tirar seu ponto de equilíbrio, camarada. Olha lá, ó, que beleza, ó. Olha lá. Ai, Jesus. Glória a Deus e aleluia. E aí, meus irmãos, planejei a terceira vez para ir embora. Saí na rua, Castanhal, no Pará, fiquei andando para lá e planejei direitinho, vou para a beira da estrada, tal. Aí, voltei para casa, oração de tarde, era uma sexta-feira, dobramos o joelho, muita gente na casa, Deus tomou uma irmãzinha bem velhinha e falou assim: meu servo, jovem nesta casa. Falei, então é comigo, só tem eu aqui, né, jovem. Falou assim: já te falei uma, te falei duas, e vou te falar a terceira vez. Se tu pisares os pés fora dos limites desta cidade, eu te jogo num leito e eu te mostro quem eu sou. Eu falei assim: eu acredito, o Senhor manda. Aí eu perguntei, eu trabalhava lá num setorzinho, eu perguntei onde que eram os limites da cidade. Eu sou bobo? Então, eu acredito no que ele fala.
mesmo com a minha fraqueza, com a minha dor, com o meu choro, com a minha debilidade, mas eu acredito. Agora pergunta hoje se ele falar assim: vai se eu não vou, fica se eu não fico, fala se eu não falo. Meu irmão, hoje eu peito qualquer um, não estou nem aí. Se ele falar assim: marcha, não fica no meio não, que eu passo por cima de você. Eu obedeço ele é que manda na minha vida, é ele. Eu acredito no que ele fala. Fala aí para o seu irmão, fala assim: você realmente acredita no que ele fala? Creia em mim, meus irmãos, creia. Se Jesus falou para você que ele vai te levantar e vai te colocar num lugar, numa posição, ele não é mentiroso, ele é verdadeiro, ele vela pela sua palavra para a cumprir, meu irmão, minha irmã. Ele é Deus, ele não mente. Se ele falou para você, custe o que custar, doa em quem doer, ele faz, porque ele é Deus, ele é Deus. Pode até demorar, mas que ele faz, ele faz. Amém, glória a Deus. Agora, olha outra coisa interessante no texto aqui, ó. Olha o que foi que o rei fez. Olha que coisa linda. Verso 8 e verso 9. São três coisinhas aí. Primeiro, no verso 8, ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações. Viu? Primeira coisa, ele tirou o quê? As abominações. Beleza? Maravilha! Glória a Deus. Irmãos, tem crente que ainda carrega no bolso, na carteira, no bolso, a oração de Cipriano. Tem gente que ainda carrega a imagem de alguma coisa na carteira que não consegue. Não, mas é inofensivo, é aprender a dizer o que tem, é bonitinho, né? É abominação. Choquei alguém aí, né? Amém. Glória a Deus, vamos lá, vamos continuar. Então ele tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e mais o quê? Renovou o altar do Senhor. Maravilha. Então a segunda coisa, ele renovou o altar do Senhor. Primeira, tirou as abominações, limpou o lugar, e depois ele fez o quê? Maravilha, renovou o altar. Preste atenção num negócio aqui muito interessante para você. Você acha que Deus vai deixar de usar um limpo para usar um meio limpo? Você acha? Se tiver isso aqui, ó, isso aqui, tem um limpinho ali, e tiver isso aqui numa pessoa, ele não vai usar esse que tem esse pontinho aqui. Por que ele não vai? Porque Deus não é incoerente. Não, mesmo eu estando fazendo essas coisas, olhando, ouvindo, pensando, fazendo, praticando, não tem problema, Deus me usa bolufas alguma. Ele não vai contra a natureza do seu ser. Como é que ele vai usar pecado? Me explica. Aquilo que é impuro, a boca que fala só nojeira. Pensa, como é que ele vai usar as mãos que pegam na coisa que é indevida? Como? O texto está dizendo aqui que Judá, ou seja, Asa tirou todos os ídolos de Judá, limpou tudo. Eu quero profetizar na sua vida esta noite. Você vai chegar na sua casa e você vai fazer uma varredura na sua casa, lá da primeira peça que tiver, a última, do primeiro canto até o último, e vai perceber o que tem lá. O que tem lá que não é de Jeová? Né? Por exemplo, o que tem lá? Não, não tem problema. Não. Música de Jesus. Você quer ver como é que tem gente que está ouvindo música de Jesus e está com a abominação, com o pecado dentro da casa dele? Quer ver? CD pirata. Judá estava contaminado, CD pirata na casa. Não, mas o que é isso? Eu coloco lá o DVD de Moisés, dos milagres de Jesus, só coisa magnífica, fala da fé. Viu? Pelo amor de Deus. Levante a sua mão aí. Levante a sua mão, por favor.
Diga assim: em nome de Jesus, sai da minha vida todo espírito de engano, em nome de Jesus. Amém. Você acha que comprar um CD pirata é de Deus? É a oportunidade da gente ter o que o rico tem, pastor João. Miserável. Sabe o que você faz? Você não tem dinheiro, vem aqui e fala para o pastor Adilson para dar uma oferta para você. Pastor, estou com vontade de ter o CD lá do Moisésinho lá para o meu filho assistir. Eu não tenho dinheiro, eu tenho R$3, dá para comprar 2 lá naquela banquinha. Mas não vou comprar, sabe por quê? Porque eu não vou dar lugar para o diabo na minha casa. Porque eu tenho que limpar, ajudar, ficar limpinho, para quando Deus olhar e falar assim: mas está brilhando, Espírito Santo, habita lá, faz o negócio acontecer. Eu não sei porque vocês ficaram tristes. O Asa fez o que? Tirou as abominações, renovou o altar do Senhor e ajuntou, terceiro, ajuntou todo o Judá, ajuntou o povo. Maravilha. Você sabe o que eu penso isso aqui? Eu penso a vida do pastor Adilson. Pastor Adilson é pastor mesmo, irmãos. Pastor Adilson, me permite eu me reportar assim. Pastor Adilson não é um grande pregador, viu? Pastor Adilson não é um grande ensinador, ele é um ensinador, ele é um pregador. Não é um grande no sentido assim, projetado, é nesse sentido. Percebe? Mas o pastor Adilson é pastor mesmo, irmãos, é pastor mesmo. E tudo que o pastor Adilson, nos anos que eu conheço, 20 anos, quando eu cheguei aqui, tem mais de 20 anos, 21 já. Pastor Adilson sempre foi voltado para as ovelhas, é pastor de coração, e eu tenho certeza que o pastor Adilson tem procurado orientar a igreja, de que a igreja limpe-se das abominações, que renove o altar do Senhor continuamente, e ele procura manter a igreja unida, junta, para que a igreja seja fortalecida. Tenho certeza disso. Pastor João, mas tem alguns bodes no meio das ovelhas? Tem, e Jeová vai mandar bala na cabeça dele em nome de Jesus. Bode não é símbolo de coisa boa. Bode, irmão, é tão nojento, é tão bandido, vamos assim dizer, que não tem cerca que aguenta bode. No dia que você achar que você controlou ele, você vai achar ele em cima da cerca andando no fio. Bode é bicho nojento, não tem limite para bode. Se tiver árvore de cascas macias na sua propriedade, um dia você vai encontrar ele lá em cima do pé, ele sobe em árvore, lá em cima comendo a casca da árvore. Ô bichinho nojento, né? Bode é assim, irmão. Bode não tem pastor, bode não gosta de pastor, bode não gosta de pasto de ovelha, bode não gosta de ovelha, bode não gosta de limites, bode não gosta de cajado, bode não gosta de vara, bode não gosta de ser conduzido, bode gosta de se conduzir. Eita, bodinho nojento. Rebelde. O pastor diz que falou, rebelde. Pronto, rebelde. Olha que coisa terrível. Então eu tenho aqui observado que do verso 1 ao verso 7 eu tenho uma mensagem. Do verso 8 ao 9 eu tenho o que o rei fez. Maravilha, 3 coisinhas. E do verso de número 11 em diante, verso 10 em diante, é o que o povo fez. Olha o que o povo fez. Primeiro, verso 10. Ajuntaram-se em Jerusalém. Maravilha. Olha que coisa linda. Como é bom a gente pensar assim: vamos para o aniversário na igreja de Vila Góis, que dia? Quinta-feira, vamos encher a casa. Já liguei para 10 amigos meus e para todos os meus familiares, vou levar todo mundo. Está todo mundo lá. Ajuntaram em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Irmãos, pensa. Naquela época, o centro religioso onde Deus ouvia e recebia era Jerusalém. Eles sabiam que eles só poderiam ter contato com Deus em Jerusalém. Então por isso eles foram para Jerusalém. Eu fico pensando que muitas vezes a gente é negligente com relação a congregar, não é? Ah, não vou para a igreja hoje não, porque na realidade eu estou cansada, né? E eu me lembro, irmão, de uma experiência fantástica. Um dia eu estava na igreja
E quando eu estava na igreja com febre, estava todo dolorido, dor de cabeça, dando náuseas, vontade de vomitar. Eu estava na igreja, e aí pior, eu ainda fui pregar. E aí comecei a falar bem devagarzinho, fui acelerando, irmãos, e comecei a suar igual tampa de panela. E quando terminou o culto, não tinha febre, não tinha dor, não tinha mais náuseas, não tinha mais vontade, não tinha mais nada. Viu que coisa linda? É que as pessoas ficam tentando a Deus, né? A pessoa está na casa dela assim: ah, pastor, eu estou com uma dor de cabeça, ora para mim, para Deus me curar. Para aí, irmã, que eu vou orar, para aí. Aí eu acho um Doril. Toma, minha irmã, deixa eu orar por você. Toma e vamos orar, em nome de Jesus. O Doril vai fazer o efeito e vai ficar boa. Pá, pronto, maravilha. Ué, pastor João, você não crê que Deus cura? Para que eu vou tentar Deus se eu tenho um Doril? Me explica. Agora eu estou lá no mato, aconteceu comigo, lá no mato, numa casa, a mulher está do outro lado, uma jovem senhora que tinha acabado de casar, do outro lado, gritando com cólica renal. Quem já teve cólica renal aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Ah, eu também já tive. Irmãos, graças a Deus que nós experimentamos a dor do parto, aleluia. É uma dor horrível. E ela estava gritando do outro lado, e eu estou orando no outro quarto, e aí não tem recurso, não tem Doril que tira, tá vendo? Não tem médico, porque o recurso era pouco, e eu estou lá orando, precisando falar assim: vai lá e ora que eu vou curar. Eu falei: ah, maravilha, levantei igual, é bom demais a gente servir a Deus, irmãos, é bom demais a gente ser dirigido por Ele, é maravilhoso. E aí eu levantei, maravilhosamente, né? Fiquei lá, chamei meu irmão mais velho, vamos ali que nós vamos fazer oração, Jesus vai curar a pessoa agora. Vamos lá então. Cheguei lá, a pessoa, irmãos, joelhada em cima da cama, nos artelhos, com as costas para cima e dando cólicas e encolhendo e gritando. E eu falei assim: é agora que eu quero ver o que Jeová vai fazer. Levantei as mãos para o céu e falei: aqui estão as minhas mãos, Senhor, coloca as tuas debaixo da minha. Coloquei em cima das costas dela. Quando eu coloquei na região dos rins, ela parou de chorar. Recentemente, ela é minha cunhada, nós estávamos conversando e falou assim: pastor João, daquele dia em diante até hoje, nunca mais. Que é isso? Percebe o tanto que isso é magnífico? É maravilhoso. Quer dizer, eu sou povo de Deus e eu não sei o que eu faço? Eu não sou dirigido por Ele? Não, tem uma coisa errada. O que Ele está dizendo aqui, ó, foi para Jerusalém. Aí você vai perguntar: pô, pastor, mas o que tem a ver? Irmãos, é tão interessante que eu jejuei, eu já contei aqui, jejuei 3 anos e 8 meses sem parar. O mínimo que orava era 3 horas por dia. Era jovem, tá vendo? Jovenzinho, 18 anos de idade, na flor hormonal, dando chute para todo lado, e não tinha o pastor Adilson para me orientar. O único caminho que eu achei foi oração e jejum. Irmão, o negócio foi feio. Todos os dias eu ia para a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 3 anos e 8 meses, e foi a minha vitória, no nome de Jesus, de eu ter compromisso com a igreja. Eu faria isso hoje, de novo. É verdade. Temos que ir para Jerusalém, não tem jeito. Verso 11, olha o que o povo também fez aí. Eles ofereceram o quê? Do lucro que tinha. Eles tinham o quê? Muitos despojos, e eles então pegaram o despojo e ofereceram para Deus. Para aí. Vamos pensar numa coisinha aqui. É falar para a igreja, não é? Então vou falar. Eu falei: pastor, essa mensagem é dura, não tem problema não. Só que ele nunca pensava que seria assim, né? Mas vamos lá. Quem é dizimista aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Não, vou perguntar de novo, velho. Se tem esse tanto de gente que não é dizimista, eu vou jogar essa cadeira na cabeça de muita gente aqui. Não é possível. Quantos dizimistas nós temos aqui? Levante a mão, deixa eu ver. É engraçado que os jovens não levantam a mão, né?
Não é mesmo? Não, pastor, é porque a gente ainda não trabalha, está debaixo da asa do pai e da mãe. Ah, então tá bom. E da mesada? Né? E se eu falar para vocês que vocês não são dizimistas, vocês acreditam? Aí Jesus está falando, não, é eu mesmo. Né? Eu vou mostrar para vocês que vocês não são dizimistas, inclusive eu. Quantos dias tem uma hora? Ou quantas horas tem um dia? Qual é o dízimo de 24 horas? Hã? Amém. Fala para o seu irmão assim, ainda bem que você ora 2 horas e 40 minutos por dia. Fala para ele, fala, pode falar. Fala para o seu irmão, fala, para falar. Fala aí, fala, pastor Jesus, fala aí, pode falar. Eles deram do lucro, deram tudo, maravilha. Ah, irmão, lá em casa colhemos 10 quilos de machixe, um é do pastor, aleluia. Colhemos lá 5 feixes de cheiro verde. Alguns gostam com cebolinha com coentro, outros com salsa, né? Independe, não é mesmo? Eu colhi 5, então pelo menos a metade de um é de Jesus. Isso não tem nada a ver, pastor João. Não tem? Não tem? Minha mãe plantava giló, tirava o giló e dava o dízimo. Quiabo, tirava o dízimo. Milho, tirava o dízimo. Minha mãe assim, tudo. Aí, vou contar 2 coisas por causa disso. Cheguei um dia na casa dela, lá estava o quê? Um monte de mandruvá. Conhece mandruvá, gente? Mandruvás, aquele verdão como as folhas do couve, da cebola e tal lá. Estava aquele monte de mandruvá no chão. Eu falei, mãe, você vai bater o remédio aqui? Não, você sabe que eu não bato remédio em horta. O que é isso? Oração. Por que funcionava a oração dela e funciona? Porque ela entregava do lucro. O devorador não tinha vez. E aí meu irmão, segundo irmão mais velho, plantou uma roça. Isso é fato verídico. Meu irmão, viu, contar uma coisa que aconteceu na minha família. Meu irmão plantou arroz agulhinha para ele comer. E aí deu uma seca lá no estado de Tocantins, uma seca terrível, região de Porto Nacional. E lá tinha várias roças pequenas, glebas de roças pequenas perto da dele. E a dele ficava no meio de 2. E ele chegou na casa da minha mãe triste. Mãe, o que eu vou fazer, mãe? Vou perder meu arroz. O que foi? Não tem chuva, está embuchando o arroz, é perigoso vir cigarrinha e tal. Não vou colher, se não vier chuva. Não vier chuva, não tem jeito. Mesmo, minha filha, mesmo, tá? Ela falou assim, você se esqueceu do Deus que você serve? Você está dando o dízimo de tudo que você ganha? Mãe, né? A senhora sabe, né? Tá, para aí. Vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos orar e se você colher esse arroz, você vai dar o dízimo do arroz, tá bom? Beleza. Então, chama o pastor e 2 presbíteros da igreja e vamos lá na roça, na sua roça, e eu vou te mostrar o Deus que eu continuo servindo a Ele. Pegou 2 presbíteros, o pastor foi lá na roça, colocou um presbítero no canto, outro no outro, o pastor no outro, e ela ficou com ele num, para orar, para Deus mandar chuva. Ela levantou os braços e falou assim, a oração dela, Senhor, eu te conheço, o que o Senhor manda eu fazer, eu faço, eu jamais tenho negado o que é meu para ti, tenho andado nos teus preceitos, e eu quero que o Senhor mostre para estes homens o Deus que eu sirvo. Manda chuva neste lugar, só isso. Foram embora, mas meu irmão não foi, meu irmão ficou lá, né? Meu irmão, ele conta, chora, fala em línguas, se levantou uma nuvem assim, ó, foi levantando aquela nuvem, veio, irmão, parou em cima da gleba de roça dele, choveu que escorreu enxurrada, não choveu nem na direita nem na esquerda, ambas perderam, a dele ele colheu e arroz do bom, meu irmão. Eu acho que ele deu até mais, né? Mais do dízimo. Então preste atenção nisso. Eu acho que Jesus está falando para você essa noite. Eu acho. Pastor, eu não dou conta, pastor, porque está faltando o arroz e eu tenho que comprar o arroz, mas é o dinheiro que eu tenho que dar.
passa fome e dá o dízimo. O sacrifício para Deus é maior, é melhor. Deus merece. Eu não digo assim para você vencer Deus, eu digo para você convencer a Deus. Convence Ele, convence Ele, convence Ele com o seu choro, convence Ele com a sua dor, com a sua necessidade, com a sua disposição de dar. Convence Ele, mostra para Ele que você quer Ele. Dobra o joelho, arranca sangue de orar, bota a boca no pó, não para, enquanto Ele não for convencido pelo teu gemido, a tua dor, as tuas lágrimas, o teu sofrimento. Por que que a igreja e por que que famílias andam derrotadas, meus irmãos? Porque não encaram Deus como Deus. Eu preciso entrar numa dimensão com Deus a ponto de dizer: Deus, é eu e o Senhor aqui agora. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor faz o que eu vou pedir. Dia e noite, eu não te largo, enquanto o Senhor não me responder, enquanto o Senhor não me der, enquanto o Senhor não fazer, enquanto o Senhor não fazer justiça, enquanto, faz Deus. Por isso, Lucas 16 diz, meu irmão, o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que pôr a boca no pó, sei lá, pôr também o cabelo, não importa. Olha a Bíblia, as pessoas que foram ouvidas, que Deus se deixou ser convencidas por elas. Olha para a Bíblia, a viúva clamando para o juiz iníquo, até de madrugada, vai importunar o juiz de madrugada, porque aí ele me dá, ou então vem aqui toda de madrugada falar para ele: me dá, deixa ele dormir. Está vendo? Uma Ana da vida arrebentada e não para de balbuciar os seus lábios diante de Deus. Diz: Deus, me dá. Eu sei que o único caminho é este. Se o Senhor me der, amém. Se o Senhor não me der, então me mata. Irmãos, eu sou desse jeito. Ou Deus faz, ou então o que eu estou fazendo na obra? Se eu estou ocupando um cargo, para que eu estou ocupando se o Senhor não age? Se o Senhor não faz, ele fala assim: mas você está fazendo tudo o que eu tenho mandado? Estou. Então por que o Senhor não faz? Se eu estou fazendo o que o Senhor manda, se eu estou pagando o preço, se eu estou me colocando na brecha, é lógico que nós temos que entender isso. Quanto mais você parar na presença de Deus, mais Deus vai estar com você, entenda isso. Por que o meu ministério não rompe, pastor João? Porque precisa você parar na presença dEle. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ouvir seu clamor a Ele. Quer ver a sua vida espiritual melhorar e subir? Pare na presença dEle. Esse dia eu estava numa igreja pregando numa cidade aqui perto, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu dou para esse homem? Para o pastor. O Senhor me deu. Fala para ele não fazer nada, não usar a sabedoria dele, não usar a força dele, a articulação política dele. Fala para ele parar na minha presença, porque aí a vitória vem rápido. O que Deus quer da sua vida? Por que a sua empresa não rompe? Por que seu ministério não rompe? Por que sua vida espiritual não rompe? Por que a família não rompe? Por que a profissão não rompe? Por que os estudos não rompem? Por quê? A culpa não está em Deus. E não adianta colocar a culpa no diabo, porque o maior estar com você é você que tem que ter postura, atitude.
Segura mais um pouquinho aí. Eu sei que o horário já foi, mas espera aí. Eles ofereceram do lucro. Mas olha para você ver no verso 12. Eles entraram no concerto do Senhor. Ou seja, de buscarem o Senhor. De buscarem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Não adianta nós estudarmos muito, termos muito conhecimento, muita sabedoria, muita oratória, nós termos muitas articulações, tocar bonito, cantar bonito, não adianta nada se eu não tiver vida com o Espírito Santo, nada. Quem convence é o Espírito Santo, quem renova é o Espírito Santo, quem fortalece é o Espírito Santo, quem constrói é o Espírito Santo, quem dá poder é o Espírito Santo, quem renova é o Espírito Santo, quem dá vida é o Espírito Santo, quem ressuscita é o Espírito Santo, quem regenera é o Espírito Santo, quem santifica é o Espírito Santo, quem ilumina é o Espírito Santo, quem usa o pregador é o Espírito Santo, quem usa o cantor é o Espírito Santo. Sem ele você não é nada. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a falar em línguas. Nós precisamos voltar a ouvir Deus falar na igreja local. Deixa agora aqui eu fechar essa palavra. Eu não estou pregando, viu? Não estou pregando. Preste atenção nisso aqui. Nisso tudo, pastor João, o profeta dá a mensagem, o rei faz, e o povo também faz, tem atitudes. O que acontece? 41 anos de vitória, de alegria, de prosperidade. E aqui eu quero destacar 3 coisas para vocês. Primeira delas, está no verso 1. O povo de Deus precisa de profetas para ouvir Deus falar. Precisa haver no meio da igreja gente que o Espírito Santo use, meu irmão, minha irmã, seja em sonho, seja em visão, seja em revelação pela palavra, seja na pregação, não me importa, o povo precisa de profeta no meio dele. E eu sempre digo que graças a Deus pelo ministério feminino, porque as coisas que eu tenho da parte de Deus eu recebi das mãos de mulheres. E eu me lembro um dia que eu saí da escola dominical há muitos anos atrás, um jovenzinho, e fui andando numa estrada e o Espírito Santo falou para mim, entra à esquerda, e eu entrei na casa de uma profeta, ela estava fazendo comida, e quando eu cheguei na porta, ela falou assim, meu filho, eu estava te esperando, sente aqui. E aí eu me sentei, meu irmão, naquela cadeira, e ela cantando lá, fez a comidinha dela, sentou e falou assim, meu filho, você sabe por que Deus te trouxe aqui esta manhã? Eu falei, não sei, eu vou te mostrar agorinha. Pôs a mão na minha cabeça e disse o seguinte, quando ela falou a primeira palavra, Deus tomou a boca daquela mulher e disse, meu servo, a obra é grande da tua vida. Meu servo, eu te digo, e foi falando, tim por tim, e falou assim para mim, soprou na minha cabeça e disse, receba isso. Segunda coisa, estenda as tuas mãos, soprou na minha cabeça e disse, receba isso, e disse assim ainda, soprou na minha cabeça e disse, receba isso, e eu recebi. Essas 3 coisas, eu não vou falar para vocês o que é, as 3 coisas estão comigo, aonde eu vou, aonde eu estou, elas estão comigo, graças a Deus, pela vida daquela profeta, que Deus já recolheu para a sua glória. Ninguém vive sozinho, nós precisamos de homens e de mulheres que são radares de Deus para colher a mensagem e entregar para nós de uma maneira toda gloriosa, meu irmão. Eu preciso e você precisa, nós precisamos, e aí é do maior ao menor. E como é que Deus revela, meu pastor João? Como é que Deus dá profecias? Lá em Números, capítulo de número 12, versos 6 e 7, Deus fala assim para Arão e Miriam, dizendo, porque vocês não tiveram temor de falar com o meu servo Moisés, quando há um profeta, eu falo com ele boca a boca, em sonhos e visão.
Então, se você tem sonhos proféticos, você é um profeta. Se você tem revelações ou visões que se cumprem, você é um profeta de Deus. Eu preciso, você precisa de profeta. Levante a mão quem precisa de profeta aí. Levante a mão, diga assim: eu preciso de profeta. Eu preciso de profeta. Sem profeta, em outras palavras, sem profecias, o povo corrompe. E alguém vai me dizer: pastor João, a palavra de Deus é a profecia. Mas eu não estou falando da palavra de Deus como profecia. Eu estou dizendo que existe um dom miraculoso do Espírito Santo, que quando ele vem sobre a vida de uma pessoa, toma essa pessoa, enche essas pessoas, ela fica cheia do fogo de Deus, as mãos crescem, ela vê fogo na mão, é tomado pela boca, a boca fica grande, fica dormente, e ela vê as palavras de Deus saindo da sua boca. Eu estou dizendo para você que existe este dom para nós hoje, para você pai, para você mãe, para você filho, para você igreja. Existe o dom profético para você. Eu não tenho medo de dizer que eu sou um profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes eu já tomou a minha boca e falou com pessoas. Numa dessas eu estava em Gurupi, junto com um jovem pastor, hoje aqui em Anápolis, andando numa estrada. E quando eu estava andando numa estrada à noite, lá estava uma mulher, passou por mim em uma bicicleta, passou duas crianças, e quando eu estou caminhando, a minha voz saiu da minha boca dizendo: irmã fulana, falou o nome, chamava Raulene. A bicicleta parou e eu cheguei perto. Quando eu cheguei perto, eu não conhecia aquela mulher. Quando eu cheguei perto, que eu fui cumprimentar aquela mulher à noite, saiu da minha boca assim: o que tu vais fazer, agora não faça. Aquilo que você construiu em 30 anos, não jogue fora em 5 minutos de bobeira. A mulher disparou a chorar e gritar, reuniu os meninos. Aquela noite penúmbria, aquela noite angustiante para aquela mulher, ela disse: na realidade, eu estou indo embora, estou abandonando meu esposo agora. Ela virou a bicicleta para trás, pegou seus filhos e voltou para casa. O que eu sei de notícia desta família são obreiros do Senhor na Assembleia de Deus Madureira, em Gurupi, Tocantins. Eu e você precisamos de profeta. Eu me lembro que eu estava deitado no meu sofá, lá no seminário, depois do almoço, aquela tranquilidade maravilhosa, aquele soninho de 15 minutos, que é um milagre da vida de um pastor cansado. Aleluia. E eu estou lá, quando eu fecho os olhos, abre-se aquele túnel da minha presença, e eu vejo um homem casado, segurando na mão de uma outra mulher, com mais o filho dele e um homem. E ele conseguiu me ver, e quando ele me viu, largou a mão da mulher. A mulher dele é morena, cabelos negros, e ele estava segurando na mão de uma mulher branca e loira. Não tenho nada contra as loiras, viu? Era loira mesmo, verdade. Passei um mês orando, olhava para ele da igreja e não falava nada. Fui para o joelho e falei: Senhor, o que o senhor quer? Um mês orando. Um dia na escola dominical, entrei no saguão da igreja, terminou a escola dominical, eu estou lá e vou para a porta e eu vejo uma força que me empurra para trás. E aí eu vou para o outro lado, para outra porta, uma força que me empurra para trás. Se vocês não têm essa experiência, não tem problema. Jesus pode dar essa noite para você, viu? Tá bom? E aí eu falei: o que o senhor quer me mostrar então? Baixei a cabeça e comecei a orar dentro, andando para lá e para cá, e fui olhando ao longe. E quando eu olhei, ele estava lá no cantinho, sentado, olhando para mim desse jeito. Eu falei: é hoje. O chamei, sentei com ele e falei assim para ele: você quer que Deus mostre as coisas para a gente? Creio. E fiz uma história por trás e tal. Pois é, Deus mostrou você para mim. O que foi? Deus me mostrou você num lugar com a mulher loira, assim. Ele começou a chorar copiosamente, e falou assim para mim: pastor, então quer dizer que Deus está me vendo? Eu falei: está. Deus gosta de mim? Gosta. Deus me ama? Ama. Sabe qual era a intenção daquele homem? Que Deus não estava nem aí para ele. Perceberam? Aí ele falou assim, eu falei para ele:
tanto prova que Ele ama, que Ele mostrou para mim o que está acontecendo. Foi então, quero confessar, pastor, a mulher realmente existe. Mas também tem uma coisa, eu nunca fiz nada. Tem uma tentação terrível, mas eu nunca caí. Citei provérbio para ele que o avisado vê o mal e corre, e o simples passa e sofre o dano. Quem é o simples? O insensato, aquele que não se deixa ser ensinado. Eu perguntei para ele, você está ensinado? Estou. Irmãos, eu vejo ele lá na igreja sede, agarrado na mão da mulherzinha dele, morena, cabelos negros, andando para lá e para cá e sorrindo, e falando assim, oh Jesus, como nós precisamos de profeta no meio do povo de Deus. O diabo hoje entra na igreja, senta, canta, talvez toca, talvez canta e talvez prega e não acontece nada com ele. Mas se existir profeta dentro da igreja, ele não fica, porque os olhos de Jeová enxergam ele na vida daquela pessoa, meu irmão, minha irmã. Eu preciso de profeta, você precisa de profeta, nós precisamos de profeta. Fique em pé, por favor.